Glória a Jesus. Aleluia. Tem uma vez que nós estamos aqui que dá uma tremida na perna. Nessa noite, meu desejo é que a palavra do Senhor se pregue por si só. Amém? E eu queria acompanhar com vocês a leitura. E durante a leitura nós vamos recebendo do Senhor. Eu creio que será uma mensagem rápida. Eu anotei só uma folhinha só. Meu desejo é que realmente a palavra fale com você. Amém? E que o Senhor encontre espaço no seu coração e no meu coração. Que o Espírito Santo possa ministrar isso na sua vida. Amém? Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Ezequiel, no capítulo 37. Eu vou pedir para a Tati também colocar aqui, para nós lermos juntos, tá bom? E à medida que nós formos lendo, nós vamos recebendo do Senhor aqui. Glória a Deus, aleluia. O pastor Marcos me perguntou qual é o tema. Eu falei, não sei. Não sei. Então, que o Espírito Santo te dê o tema, amém? Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler a partir do versículo 1 juntos. E nós vamos lendo e parando juntos e recebendo do Senhor, amém? Glória a Deus. Ezequiel 37, versículo 1. Está escrito assim: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Essa passagem é extremamente conhecida, né? E eu já vou fazer uma parada aqui no primeiro versículo. Quem conduziu o profeta até o meio do vale de ossos? O Senhor. Um lugar de morte, um lugar de desolação, um lugar onde havia aniquilação, um lugar que não era prazeroso de se estar. Quem levou? Foi o Senhor. Então, eu já quero que você comece a ser ministrado a partir desse primeiro versículo. Às vezes, o Espírito te leva para lugares que você não quer ir, para lugares ruins, para lugares de aperto, para lugares de complicação, para lugares de sentimentos difíceis. Versículo 2: em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Não basta o Espírito ter levado ele até lá, ele teve que explorar aquele lugar, ele teve que andar de um lado para o outro, ele teve que ver a situação, ele teve que entender, ele teve que absorver aquilo. Não foi algo que simplesmente o Senhor deu uma visão e tirou a visão. Ele teve que viver aquilo. Versículo 3: então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. Olha a pergunta que Deus faz. O que você está vendo? O que seus olhos podem ver? Você já andou de um lado para o outro? Já entendeu a situação? Já viu o que está acontecendo? Já absorveu tudo isso? Então, você crê que isso pode mudar? Você crê que pode ter vida aí? O
profeta tinha absorvido aquilo, a resposta dele qual foi? Ele não falou, eu creio, o Senhor é poderoso, dentro de mim tem uma fé aqui que move e eu creio. Sabe o que ele falou? Soberano, só tu sabes. É o Senhor quem sabe. Me chama a atenção, não sei se em todas as algumas versões, mas na versão King James fala soberano. Soberano é a palavra Adonai. Ela remete realmente ao senhorio do Senhor, à qualidade do Senhor estar acima das situações, de ter o controle, de ter a palavra final, de ter o poder para realizar aquilo que Ele quiser, de Ele ser o Senhor, de Ele ser o dono, de Ele estar acima, de Ele ser soberano. Só uma curiosidade, só no livro de Ezequiel, essa palavra se repete 200 vezes. 200 vezes, só no livro de Ezequiel. O Senhor é soberano. O Senhor está no controle. O Senhor não perdeu o controle. Ele é o Adonai, Ele é o poderoso, Ele é aquele que tem a palavra final. Amém? Versículo 4. Ele me disse: profetiza, pois sobre esses ossos, e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Que coisa louca. O osso seco. Escuta aí a palavra que vem de Deus. Qual é a situação que você está vivendo no dia de hoje? Talvez está faltando você profetizar uma coisa meio maluca aí. Talvez está faltando você declarar: ó, escuta a palavra do Senhor. Todas as coisas foram formadas pela palavra de Deus. A natureza escutou a palavra de Deus. Os céus e a terra escutaram a palavra de Deus. Todos os animais escutaram a palavra de Deus. Todas as coisas com vida e sem vida escutaram a palavra de Deus. Deus talvez esteja te chamando hoje para profetizar sobre situações de morte, sobre situações de desolação, sobre situações de falta de esperança, falta de alegria, falta de vida. Sabe, queridos, era um vale de ossos secos, um vale de morte. Não havia nenhum sinal de vida. Não haviam ali corpos que estavam começando a se decompor, sabe? Não havia ali nada na visão humana que pudesse dar ao profeta a esperança de que algo poderia acontecer. Nada, nenhum sinal, nada. Em algumas versões fala que os ossos estavam sequíssimos. Quer dizer, não era algo que tinha acabado de acontecer, era algo que já estava há muito tempo ali, muito tempo. Era uma situação aos nossos olhos irreversível. Versículo 5, assim declara Yahvé, o eterno, soberano Deus, a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós.
Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Os ossos começaram a se juntar, ossos espalhados começaram a tomar forma. O que você imagina que estava acontecendo ali? O profeta começou a declarar a palavra do Senhor e a situação começou a mudar. Já é um milagre. Eu estava até comentando com a Carlinha ontem, falei assim: o que você acha quando os ossos, milhares de ossos começaram a se mover, a se organizar? Você acha que foi um som assim, A palavra no original aqui também pode ser usada, esse chocalho aqui, para terremoto. Eu creio que houve um grande tremor. Eu creio que o profeta viu aquilo acontecendo e o ambiente começou a mudar. As coisas começaram a dar a visão para ele do que iria acontecer. Talvez você esteja nesse momento, as coisas estejam se juntando, um grande terremoto está acontecendo, algo está acontecendo, você está vendo algo se mover, mas ainda não está pronto. Os ossos se juntaram, os ossos começaram a estar na posição de cada um, começaram a se organizar, a se levantar. Versículo 8: atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Já é uma situação diferente. Já existe aqui tendões, ligamentos, carne, preenchimento. Um corpo não é feito só de estrutura. Um corpo precisa ter liga. Precisa ter liga. Às vezes, queridos, nós estamos falando como corpo, até organizados, até posicionados, até no lugar onde deveríamos estar. Mas precisa ter liga, precisa ter ligamento, precisa ter preenchimento. Jesus dá isso. Amém? E depois ele fala de pele, de revestimento. Nós falamos hoje aqui de cuidado, de proteção do Altíssimo também. A pele, ela vem para cobrir, para guardar o nosso corpo, para revestir o nosso corpo, para proteger aquilo que é mais sensível. O Senhor é quem nos dá esse cuidado. E no final do versículo 8 ele fala assim: todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Olha o grande milagre que já tinha acontecido. Já estava formado um exército. Carne, com liga, com estrutura, mas não tinha vida. Talvez você está profetizando. Você profetizou, você creu, você recebeu a palavra do Senhor, você se apegou a ela, você declarou, a situação mudou,
Você está vendo a situação, você está vendo o que o Senhor está fazendo, você está vendo o milagre acontecendo, mas ainda falta alguma coisa, ainda não está completo, falta vida ainda. E aí você parou de profetizar. Senhor, a situação já não está mais a mesma. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é um exército formado que o Senhor queria. Mesmo que não tem vida, um milagre já aconteceu. Algo já mudou, o ambiente já... O milagre veio, um terremoto sacudiu tudo aqui, se formou, fez algo tremendo. Olha o que Deus fala no versículo 9. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé o Senhor, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Sabe o que a palavra me diz aqui? Você vai ter que profetizar de novo. Uma vez não foi o suficiente. É porque a palavra é ineficaz? Não. A palavra é perfeita. Mas você vai ter que profetizar de novo. Talvez o Senhor está te chamando hoje para profetizar de novo. Mas Senhor, eu já falei. Já aconteceu algo. Já moveu aqui o ambiente, já mudou, não é a mesma coisa. Profetiza de novo. Falta vida ainda. Profetiza de novo, não para agora não. Profetiza de novo. Mas Senhor, está tudo no seu lugar. Senhor, o exército está posicionado. Senhor, está revestido aqui. Nós estamos cobertos, nós estamos ligados. Está tudo no lugar onde o Senhor queria que estivesse. O milagre já aconteceu, Senhor. E Deus está falando para você: profetiza de novo. Profetiza de novo. Sabe, queridos, a vida veio depois aqui do versículo 9. Versículo 10 diz assim, ó: fiz como me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Lê comigo o versículo 11. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel. Porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Esse era o cenário inicial, aonde Ezequiel foi levado. Aonde Ezequiel foi levado? Um lugar de sequidão, falta de esperança, aniquilação. Um lugar aonde não havia só a morte. Eu estava estudando essa palavra, e quando no começo aqui a gente fala de morte, ele está dizendo, não é simplesmente uma morte natural, né? Uma morte, aquelas pessoas estavam ali, passou o tempo delas e foi. É algo, é uma aniquilação, é algo, aquele exército, ele foi aniquilado, ele foi destruído, ele foi não só derrotado. É uma situação, queridos, totalmente fora do natural. É aí que eu quero que você venha comigo.
Assim como o povo declarou aqui, olha, nossa esperança mirrou, nós estamos aniquilados. Eu não sei a situação que você está vivendo no dia de hoje, mas talvez as suas palavras para o Senhor não seja simplesmente assim, não, faz parte, acontece. Isso felizmente todo mundo passa por isso. Talvez as suas palavras para o Senhor sejam, Senhor, estou destruído, eu fui totalmente devastado, passou um caminhão por cima, sabe? Veio algo assim que arrebentou. Mas pela palavra, no abrir da sua boca, a palavra de Deus, a vida vai chegar. A vida vem. Sabe, queridos, talvez você esteja falando, não, mas precisa acontecer uma série de coisas, precisa mudar uma série de situações, e tem muitos processos para vir, tem muitas coisas que precisam acontecer. A palavra aqui não diz quanto tempo levou para que essa situação fosse totalmente revertida, mas eu creio aqui na leitura que a gente fez, que tudo estava acontecendo exatamente naquele momento. O Senhor não precisa, quem precisa somos nós. O Senhor não precisa de coisas, de processos, para que a situação seja mudada. O Senhor pode mudar numa palavra. Nós lemos aqui no versículo, foi no 9, né? Então, não, desculpa, no 10. Fiz como me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos. E a sua boca não se abre para profetizar, e a minha boca não se abre para profetizar, sendo que a profecia vinda de Deus, a palavra do Senhor lançada no mesmo instante, pode mudar tudo. Tudo. Quero abrir com vocês mais um texto e nós vamos nos levantar. Eu disse que ia ser rápido. Salmos 126. Eu quero orar com vocês depois. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos só ler esse salmo. Que a palavra do Senhor ministre no seu coração. Que a palavra do Senhor fale com você. Nós vamos ter essa oportunidade de orar já. E nós vamos poder profetizar sobre situações. Esse salmo foi escrito diante dessa situação de desolação. Depois que tudo que o Senhor falou se cumpriu na vida do povo. Salmo 126, versículo 1. Leia comigo aí. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca, a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão.
Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Está chorando hoje? Essa semente vai se transformar em alegria. Não é à toa que nós estamos vivendo o mês da alegria. Nossa boca vai se encher de riso. Vai sair um louvor dos nossos lábios. Porque a palavra do Senhor é fiel, é verdadeira. A palavra do Senhor é fiel. Então não feche o seu lábio agora diante das situações. Profetize vida, profetize restauração, profetize cura, profetize revestimento, profetize a presença do Senhor, o sopro de Deus, o Espírito de Deus agindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixa aquilo que os teus olhos veem te abater. Não deixa a situação te deixar para baixo. Se preciso, profetiza de novo. O Senhor te levantou. Ele não te colocou no meio dos ossos como morto. Ele te colocou na situação para que através da tua boca seja mudado. Através da palavra que sai da tua boca, a situação mude. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus flui através de você, para que você possa profetizar a palavra, para que você possa declarar: eu não estou vendo vida aqui, mas pela palavra do Senhor a vida. Eu não estou vendo a cura aqui, mas pela palavra do Senhor a cura. Oh, recalabaxeira, basuriande, recanta labas. Nós vamos orar. E você vai ter a oportunidade de declarar para a situação que tem, aonde você foi levado, aonde você foi colocado. Eu não sei qual é o teu vale de ossos secos, eu não sei qual é a situação que o Senhor te levou e te colocou lá no meio. Mas saiba de uma coisa: Ele não te colocou para ficar chorando ali. Ele não te colocou para lamentar a aniquilação. Ele não te colocou para dizer: nossa Senhor, como as coisas são ruins, como as coisas são péssimas, como tudo acontece de forma ruim. Ele te colocou lá para que você profetizasse a vida. E ainda que você tenha que profetizar de novo, não feche a tua boca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Senhor, nós declaramos, ó Pai, que recebemos a Tua palavra. Oh, recebemos a Tua palavra, Santo, Santo, Santo. Recebemos a Tua palavra que nos move, que nos levanta, que nos posiciona, que nos coloca, Senhor, aonde o Senhor quer. Oh, Senhor, recebemos a Tua palavra, Senhor, que assim como o profeta declarou, dos quatro cantos venha o ruá de Deus, que venha o sopro de vida do Senhor e traga um milagre aqui para essa situação. Senhor, esta palavra, Senhor, é que nos move. Esta palavra, Senhor, é que nos faz, Senhor, não nos calar. Não, Senhor, nos deitar, nos abater, Senhor, sermos aniquilados. Mas, Senhor, em Teu nome, como filhos Teus, como, Senhor, aqueles que têm a Tua palavra guardada, Senhor, no nosso coração, Pai, nós profetizamos a vida, nós profetizamos a cura, nós profetizamos a libertação, a restauração, em nome de Jesus.